DPOC. Você sabe o que significa esta sigla? A doença pulmonar obstrutiva crônica mata cerca de 3 milhões de pessoas por ano, principalmente fumantes ativos e passivos. 80% das pessoas não sabe que tem a doença, que é silenciosa e mata. Nós conversamos com 3 pessoas no centro de Rio Claro. 2 delas já conseguiram parar de fumar. Mesmo assim, nunca tinham ouvido falar da doença. Não conheço não. Deixei de fumar acho que foi uns 8 anos mais ou menos, eu parei de fumar. Não, Nunca ouviu. fumei pouco, mas parei logo. Quantos anos o senhor fumou? Há uns 4 anos só. A Adriele começou a fumar no início da vida adulta, há 7 anos. Ela reconhece que o vício é prejudicial e por isso faz exames regularmente. Na verdade é um costume desde criança. Meus pais sempre acostumou eu e o meu irmão também a sempre estar passando no médico, fazendo um check-up. Então a gente é costume mesmo, desde criança. Ela tem esperanças de um dia parar de fumar e também não fazia ideia que a DPOC existisse. Você já ouviu falar de uma sigla chamada DPOC? Não. Este especialista explica que, assim como em outras doenças, o tabagismo ainda é uma das principais causas dos problemas respiratórios. Porém, no caso da DPOC, outros fatores podem fazer com que a doença apareça. É causada principalmente pelo cigarro, mas existem outras formas de exposição a vapores nocivos ou a própria hereditariedade causando uma alteração da função pulmonar e a exposição ao fogão a lenha são outras formas de se adquirir essa doença. Em Rio Claro, estima-se que 16% das pessoas têm um DPOC. Isso equivale a 1.600 moradores. Destes, 90% não sabem que têm a doença. Ou seja, 1.440 continuam a rotina sem buscar o tratamento adequado. Os sintomas da doença pulmonar crônica são bem parecidos com os de outros problemas que atingem as vias respiratórias, mas existem alguns sinais que podem ser observados. Tem pacientes que têm mais sintomas, que principalmente a tosse, o chiado e a falta de ar, quando persistente e recorrentes durante um ano, várias vezes no ano acontecendo o mesmo episódio, chama atenção. Esses pacientes procuram geralmente o médico pneumologista e rapidamente podem fazer o diagnóstico. Porém, um grande contingente desses pacientes que têm a doença, eles não têm sintomas tão claros e evidentes como esses outros, né? A DPOC não tem cura. Mesmo assim, o diagnóstico precoce e o tratamento são indispensáveis. Um paciente que fumou e tem mais de 40 anos, você já vai ter que pedir a espirometria, porque esse é o exame que vai fazer o diagnóstico da doença. Tendo uma espirometria mostrando um DPOC, você tem como, primeiramente, já falar para esse paciente parar de fumar, e segundo, dependendo do grau da espirometria, da gravidade da doença que se vê na espirometria, a gente consegue dar um tratamento totalmente gratuito. O governo fornece um tratamento gratuito, tem um acesso fácil a isso na medicação de alto custo.